A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos. Vamos dar sequência ao vídeo da grande tribulação aí? Vamos lá, sem muitas delongas aí, né? Para não perder muito tempo. Esse vídeo é grande, acho que vai dar uns 3 vídeos, tá? Vamos lá. Note que Jesus diz no verso 37, assim também será. Ou seja, da mesma forma que ele explicou na analogia. Portanto, dizer que levados não refere-se aos ímpios na analogia, mas aos crentes no fim dos tempos, desfaz a aplicação da analogia. Se fosse diferente, Cristo teria dito, diferente de como foi nos dias de Noé. O assim como e o da mesma forma, no verso 37, não deixam dúvidas de que levados e deixados devem se referir às mesmas coisas, ou a analogia perderia o sentido, transformando-se numa antítese e quebrando a lógica do verso 37. Em Lucas, o contexto mostra novamente que os ímpios não ficarão vivos, sofrendo mais 7 anos na terra. Ao contrário, serão mortos. Assim como aconteceu nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Da mesma forma, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Ao invés de afirmar que na sua volta os ímpios serão deixados vivos na terra para sofrerem mais 7 anos de tribulação, enquanto os justos são arrebatados, Jesus diz exatamente o contrário, que os ímpios serão consumidos, ou seja, mortos, deixando de existir. Assim como no dilúvio, que tirou a vida de todos os ímpios, e em Sodoma e Gomorra, onde o fogo devorador consumiu todos os ímpios, Jesus diz que assim também será na volta do Filho do Homem. Portanto, não há nada que indique que os crentes escaparão da tribulação 7 anos antes do fim, deixando os ímpios vivos. Na verdade, a linguagem bíblica aponta para o aniquilamento dos ímpios. Isso é reforçado nos seguintes versículos, onde Cristo diz: 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será levada e a outra deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado. Só que assim, tem um detalhe, ele falou aniquilamento dos ímpios. Não é aniquilamento que os ímpios vai deixar de existir, tá, irmãos? A Bíblia também não fala isso, não. É aniquilamento do corpo físico, mas a pessoa vai ser condenada para o lago do fogo do inferno, certo? E do mesmo jeito que vai ser ressuscitado os crentes, o que crê em Jesus, para a vida eterna, vai ser ressuscitado os ímpios vão ressuscitar os maus. Aqueles que morreram na grande tribulação ou que morreram durante a vida inteira, desde Gênesis para cá, que fizeram mal e não andaram no caminho de Deus, vão ser ressuscitados todos para ir para o tribunal de Cristo para ser julgado. Para o tribunal de Cristo não, para o trono branco para ser julgado por Deus. Entendeu? E por Cristo. E aí vão ser condenados com seus corpos tangíveis, não vai ser espírito. Primeiro eles vão espírito para o Hades. E junto com os crentes pro Hades também. Só que no Hades tem uma divisão, que é onde tem a parábola do rico e do Lázaro, entendeu? Do lado de cá tá o lado do paraíso, onde estão os crentes em espírito. E por isso que eu falei que no outro vídeo que ninguém tá no céu e nem no inferno. Os que morreram estão no Hades, que é uma parte do paraíso, e os maus na parte do Hades da perdição, sofrendo em espírito, certo? Aí estão esperando o dia do juízo. No dia do juízo vão ser ressuscitados todos esses mortos, desde Gênesis para cá, e os mortos que morreram aqui nesse tempo, e Deus vai lhe dar corpos de novos. Ou que fizeram bem para a salvação eterna, para morar com Deus no paraíso, e no novo céus e nova terra, e os que fizeram mal para a perdição eterna, para o lago do fogo. Entendeu? Não vai ser ninguém aniquilado para sempre deixar de existir, não, viu? Vai ser aniquilado o corpo, mas depois eles vão em espírito pro Hades, e depois no dia do julgamento Jesus vai dar o corpo e vai jogar no lago de fogo com o corpo. Assim como a gente vai ter corpo na vida eterna, que é o corpo glorioso igual ao de Jesus, aqueles que creram em Cristo, do mesmo jeito os ímpios vão ter corpos lançados no inferno para sofrer toda a eternidade lá.
É o que a Bíblia diz, tá? Não é o que os homens dizem, não. Não é o que o Fernando diz ou qualquer homem diz. É o que está escrito na palavra. Deixado. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Mais uma vez, fica claro que levados e deixados não se referem a pessoas sendo arrebatadas ao céu e outras permanecendo vivas na terra, mas sim a cadáveres, onde se ajuntam os abutres, ou seja, a pessoas mortas, não sobreviventes. Interessante também é observar a parábola do joio e do trigo e sua interpretação. Jesus explica que primeiro o joio é recolhido e queimado, e só depois o trigo é guardado no celeiro. Deixem crescer juntos até a colheita. Na época da colheita, direi aos ceifeiros: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e armazenem-no no meu celeiro. Notem que primeiro é recolhido o joio, ímpios, para ser queimado, e só depois o trigo, justos, é guardado no celeiro. Jerusalém Celestial. No entanto, John Darby apresentou uma interpretação diferente, sugerindo que os justos seriam recolhidos primeiro, arrebatados ao céu 7 anos antes do fim da tribulação, enquanto os ímpios seriam deixados para trás na terra, sendo recolhidos apenas 7 anos depois. Ou seja, segundo a visão de Jesus, os ímpios serão recolhidos antes dos justos, enquanto o pré-tribulacionismo de Darby sugere o contrário. Isso desfaz a interpretação dispensacionalista popularizada por Darby e pela trilogia cinematográfica Deixados para Trás. E como acredito que Jesus é muito mais confiável que John Darby ou roteiristas de cinema, prefiro confiar nas palavras de Cristo. Ainda considero o filme Deixados para Trás uma obra de ficção científica muito bem elaborada, com um bom roteiro e bons atores. Mas, repito, é uma obra de ficção científica, não uma história bíblica, como são os filmes sobre Noé, José, Davi, Moisés, etc. Quem assistir ao filme já conhecendo a verdade da palavra de Deus, poderá apreciá-lo como uma boa ficção científica. Porém, quem assisti-lo acreditando estar vendo uma descrição fiel dos relatos apocalípticos, enfrentará uma grande heresia. Então, é o que ele falou. As novelas e os filmes, se você assistir já conhecendo as escrituras, você sabe distinguir o que está de acordo com a Bíblia no filme da novela e o que não está. Entendeu? Por exemplo, pré-arrebatamento não está de acordo com a Bíblia. Aí o filme passa isso e as novelas, aí você já sabe que aquilo não é bíblico. Certo? É para contar o enredo ou para distorcer alguma coisa. Agora, tem muitas coisas que é verdadeira nas novelas, é igual o falso profeta. Eles falam algumas verdades, mas misturam alguma mentira. Então isso confunde as pessoas. Então você tem que ficar... Por isso que eu falo, compare o que você escute nas igrejas com a Bíblia. Porque é o que ele falou. Eu prefiro acreditar em Cristo. E Cristo está na onde? Na palavra. Então você tem que ir para a palavra. Não acreditar em homens. E eu também não gosto muito desse negócio de cristão que escreve livro. Eu não julgo ninguém. Cada um faz o que quer. Quem vai dar conta a Deus é cada um de nós que fazemos as coisas. Só que você faz o livro que, vou supor, eu sou pastor, escrevi um livro. Aí eu vou pôr minhas ideias lá, do meu jeito, não vou pôr do jeito que está na Bíblia. Por isso que eu prefiro ler mais a Bíblia do que ler livros de pastor, de coisa assim, que tá com as ideias dele, com as interpretações da religião que ele frequenta. O pentecostalismo vai para as ideias do pentecostalismo, a presbiteriana vai para as ideias do presbiteriano. Por isso que tem essa bagunça, essa confusão que Deus chama de Babilônia, porque cada religião prega uma doutrina diferente, sendo que Paulo fala que é uma só doutrina, que é o que tá, essa doutrina que está na Bíblia, nas cartas dos apóstolos. E como que tem várias religiões aí? É o que Paulo chama de carnalidade, divisões. Entendeu? E Judas também fala, divisões, carta de Judas, divisões, aqueles falsos pastores que provocam divisões sexuais. Entendeu? Então, fique esperto na Bíblia, irmãos. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Os pré-tribulacionistas baseiam-se nesse versículo onde Cristo diz à igreja da
Filadélfia que ela será guardada da hora da provação, utilizando-o como a evidência necessária para dar credibilidade às novas teorias de Darby. Eles argumentam que, se a igreja será protegida da tribulação, então ela será arrebatada antes dela. Antes dele terminar o assunto, por que a igreja de Filadélfia vai ser protegida? Porque a igreja de todas é a que está mais perfeita, que Deus viu ali, né? Não que ela não cometa pecado, mas que ela falou, Jesus falou, eu sei que você tem pouca força, mas não negaste o meu nome. Teve crítica para outras igrejas todinha, que é as 7 igrejas do Apocalipse, né? Eu já fiz vídeo sobre isso. Então, 7 igrejas do Apocalipse. Tem crítica para todas, menos para Filadélfia. Então, aí Jesus fala, eu te guardarei da hora da grande tribulação que vai vir para tentar os habitantes da terra. Mas guardar não é arrebatar, é proteger na terra, entendeu? Vamos terminar aí que ele vai explicar. É encontrado em Daniel. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que protege os filhos do teu povo. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que há nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, teu povo será salvo, todos os que estão inscritos no livro. Os pré-tribulacionistas também citam um texto de Paulo aos Tessalonicenses. Eles mesmos relatam como vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Contudo, este último texto, que fala da ira de Deus, não se refere à tribulação apocalíptica, mas ao dia do juízo final. Paulo esclarece isso aos romanos. Mas por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Portanto, a ira que há de vir se refere ao dia do juízo final, quando Deus revelará seu justo julgamento e retribuirá a cada um conforme seu comportamento. Não é uma referência aos 7 anos da tribulação do Apocalipse, mas ao juízo final. Paulo está dizendo que Deus nos livrará do dia da ira, do julgamento que condenará os ímpios, pois seremos salvos por meio de Jesus. Isso não tem relação com a grande tribulação. Durante a tribulação apocalíptica, os servos de Deus serão perseguidos assim como foram ao longo da história do cristianismo. Exatamente. A história do cristianismo começou com o sangue dos mártires e terminará da mesma forma. Quanto ao texto de Daniel, que menciona o livramento do povo de Deus encontrado no livro da vida, ele não fala sobre um arrebatamento pré-tribulacional. Caso contrário, deveríamos acreditar que o salmista foi arrebatado ao céu para ser livre das tribulações, quando disse: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi, que afirmou que Deus livra os justos de todas as suas tribulações. No entanto, Davi não foi arrebatado ao paraíso para escapar das tribulações. Ele foi severamente perseguido pelo rei Saul durante anos. Davi passou por todas as tribulações, mas foi libertado no final, prevalecendo sobre Saul. Portanto, a linguagem sobre ser livre das tribulações, como mencionada tanto por Davi no Salmo quanto por Daniel, não significa evitar as tribulações, mas sim ser libertado ao final delas. Davi e outros justos enfrentaram as tribulações, não foram arrebatados antes, mas ainda assim ele declarou que o Senhor livra os justos de todas as suas tribulações, pois, mesmo passando por elas, no final obteremos a vida eterna. O mesmo se aplica a Daniel e Apocalipse 3, verso 10. Deus nos guarda na tribulação, não porque seremos arrebatados antes e evitaremos passar por ela, mas porque seremos protegidos por Deus durante as tribulações e sairemos vitoriosos ao final. Isso é reafirmado quando Jesus escreve à igreja de Esmirna: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Ele não promete arrebatamento antes da tribulação, mas encoraja a fidelidade até a morte, suportando toda a perseguição e tribulação. Esse fim se refere ao martírio, não ao arrebatamento. Claramente, livrar significa proteger durante as tribulações, não escapar delas.
Davi passou por muitas provações, mas nunca foi arrebatado ao céu para ser livre delas. Está claro que o sentido bíblico de ser livre das tribulações não é o de ser arrebatado antes delas, mas sim ser protegido por Deus durante elas. Tanto Saul, o rei ímpio que perseguia Davi, quanto o próprio Davi, justo diante de Deus, permaneceram na terra e enfrentaram tribulações. A diferença é que o ímpio pereceu, enquanto o justo foi protegido por Deus, alcançando a vitória. É por isso que oramos. Então, irmãos, eu vou falar uma coisa. Aí é o que vai acontecer com a gente. Então, nós estamos no mundo, certo? Aí eu pergunto pra você, ele tá falando tudo certinho. A única coisa que eu não concordei com ele foi no negócio de aliquinamento, isso aí. Aliquinamento do corpo físico, mas não que você não vai ser condenado eternamente se você não aceitar os caminhos de Deus. Mas de resto eu concordei com tudo. Aí, o que acontece, ó? O que eu falei em alguns vídeos meus? Deus, ele não tira das dificuldades, das tribulações, ele te dá força para vencê-las. Ele te capacita por meio do Espírito Santo de Cristo, entendeu? Então, desde os apóstolos, desde os profetas do Antigo Testamento dos apóstolos, eles passaram pela tribulação e não foram arrebatados, entendeu? Quando fala de arrebatamento, vocês têm que entender também que tem vários tipos de arrebatamento, não é só arrebatamento para o céu. Filipe, quando foi batizar o eunuco no livro de Atos, ele foi, aí o eunuco olhou, ele já não estava mais, ele foi arrebatado de um lugar para o outro. Deus tirou ele dali e jogou ele para outro lugar, ele não foi arrebatado para o céu, entendeu? Então, nem sempre arrebatamento quer dizer para o céu, é arrebatar de um lugar para o outro ou de uma situação que você está passando. Deus te livra. Te dá livramento daquela situação. Então isso é arrebatamento também. Então por que mas Enoque e Elias foi arrebatado? Isso foi como figura, sim, do arrebatamento. Eu não estou falando que não existe o arrebatamento para o céu, mas é depois da grande tribulação, não antes. Entendeu? Oração do Pai Nosso. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando pedimos a Deus para nos livrar do mal, não estamos pedindo para sermos arrebatados ao céu, mas para sermos protegidos durante as tribulações e tentações que enfrentamos na terra. Pedir para sermos livres do mal significa ser protegido aqui, não ser retirado da terra. Assim como o salmista, podemos afirmar com convicção que Deus nos livrará de toda tribulação, sem implicar que seremos arrebatados ao céu para escapar delas. Sempre que a Bíblia fala sobre guardar ou livrar das tribulações, refere-se à proteção durante as adversidades, não à fuga delas. Um exemplo claro disso está no relato bíblico do Êxodo, onde Deus protegeu seu povo das tribulações que atingiram os egípcios, sem remover os israelitas da terra. Deus deixou os israelitas na terra, protegendo-os das pragas que devastaram o Egito. Apenas os egípcios sofreram as pragas, enquanto o povo de Deus permaneceu protegido. Mas, naquele dia, sensacional, sensacional. Por quê? Isso é interessante, porque eles passaram sangue nas ombreiras da porta, porque ia passar o anjo da morte. Ia eliminar todos os primogênitos dos egípcios. E até os egípcios que ficaram do lado do povo de Deus, eles passaram sangue nos umbrais da porta para serem protegidos. E até o anjo da morte não atacou alguns egípcios que creram em Jesus. Que creram em Jesus, não em Deus, né? Porque Jesus não tinha vindo. Mas creram porque o sangue era de um animal que tinha sido morto e representando a Cristo naquela época. Entendeu? Então eles creram e foram protegidos. A mesma coisa vai acontecer com a gente. Mas eles creram na terra, eles não foram arrebatados. A mesma coisa vai acontecer com a gente aqui. A gente está com o símbolo do Espírito Santo. E está com o símbolo do sangue do Cordeiro. Então o sangue do Cordeiro e o Espírito Santo nos guarda da tribulação, nos protegendo, não nos arrebatando. Entendeu? Vai ter o arrebatamento, mas lá no fim, não no início. Entendeu? Gozem, onde habita o meu povo. Mesmo porque a igreja precisa ser provada na sua fé. Ali, para que saibas que eu, o Senhor, estou nesta terra.
E a Saraiva fez. Porque se a igreja não for provada, como que Deus vai separar o joio do trigo? Porque Deus sabe quem é dele, mas como que Deus vai mostrar pra gente quem é verdadeiro cristão, quem é verdadeiro cristão e quem não é? Entendeu? Então tem que ser separado. Então a igreja tem que ser provada para provar o verdadeiro cristão e o falso, quem é cristão e quem não é. Entendeu? Por isso que tem que passar pela tribulação. Em toda a terra do Egito, tudo quanto havia no campo, desde os homens até aos animais. Também a Saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia Saraiva. Deus protegeu seu povo das 10 pragas do Egito, mas isso não significou que eles foram removidos da terra ou arrebatados ao céu. O texto bíblico mostra claramente que Deus fez distinção entre justos e ímpios. Ambos permaneceram na terra, mas somente os ímpios sofreram as pragas. Da mesma forma, durante a grande tribulação, todos estarão na terra, pois o arrebatamento, segundo Jesus, ocorrerá após as tribulações. Deus fará novamente distinção entre justos e ímpios, protegendo seu povo eleito. Jesus disse: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se os eleitos fossem arrebatados ao céu, deixando apenas os ímpios na terra, este verso não faria sentido. Ele indica que os eleitos estarão na terra durante a grande tribulação e que Deus abreviará esses dias por causa deles, para que o sofrimento não se prolongue. Devemos também lembrar de Ló e Noé, mencionados pelos dispensacionalistas. Ambos foram poupados dos desastres que atingiram os ímpios, mas nenhum foi arrebatado ao céu. Noé ficou seguro na arca e Ló fugiu com sua família para outra terra. Portanto, é possível haver proteção divina sem a necessidade de deixar a terra durante as tribulações. A interpretação de que os salvos serão arrebatados antes da tribulação não é uma leitura natural dos textos bíblicos. É uma tentativa de inserir na Bíblia algo que não está lá. Alguns argumentam que a arca de Noé representa o céu para onde os crentes serão levados antes da tribulação. Esta interpretação é incorreta, pois a arca não simboliza o paraíso celestial, mas a igreja. A arca tipifica a proteção da igreja durante a tribulação, permanecendo na terra. Após o dilúvio, Noé e sua família habitaram uma nova terra. Da mesma forma, a igreja estará na terra durante a grande tribulação, protegida por Deus, e ao final habitará a nova terra prometida. Há uma clara distinção entre guardar e tirar. Deus prometeu nos guardar durante a tribulação, mas nunca disse que nos removeria da terra para isso. Os dispensacionalistas, no entanto, interpretam tirar onde está escrito guardar. Guardar significa receber proteção especial enquanto permanecemos no mesmo lugar, não sendo removidos para outro lugar. Jesus destacou essa diferença quando orou: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Aqui, Jesus faz um contraste evidente entre tirar e guardar. Se Jesus acreditasse que uma coisa implica na outra, como os pré-tribulacionistas acreditam, ele não teria feito essa distinção. Jesus claramente não queria que Deus tirasse os cristãos do mundo, mas que os protegesse do maligno. Para Jesus, tirar e guardar são conceitos distintos e opostos. Portanto, quando a Bíblia diz que Deus nos guardará da tribulação, não está dizendo que seremos removidos do mundo. A Bíblia está afirmando que, embora permaneçamos na terra, seremos protegidos em meio às tribulações, conforme a promessa de Deus. Em resumo, o que acontecerá com a igreja na grande tribulação será exatamente o cumprimento da oração de Jesus. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Não seremos removidos da terra, mas seremos protegidos do maligno e das tribulações. Assim como Davi disse que Deus livra os justos de todas as suas tribulações. Essa proteção, e não um arrebatamento secreto, é o método de Deus desde sempre. Antes daquele dia, virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Nas duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, ele explora bastante os aspectos escatológicos.
abordando os eventos dos últimos dias. Na primeira carta, Paulo afirma que o arrebatamento da igreja ocorrerá apenas após a ressurreição, que por sua vez acontecerá depois da grande tribulação, no último dia. Já na segunda epístola, Paulo é ainda mais claro ao dizer que nossa reunião com Jesus só acontecerá após a ascensão do anticristo e sua coroação no santuário de Deus. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Aqui, podemos ver que, para Paulo, a reunião com Cristo, arrebatamento, não ocorrerá antes da apostasia, quando o homem do pecado, anticristo, será revelado, proclamando-se Deus e se assentando no santuário de Deus. Os pré-tribulacionistas, no entanto, afirmam o contrário, que a igreja será arrebatada primeiro, e só depois o anticristo será revelado. Para sustentar essa visão, eles precisam separar os dois eventos que Paulo liga no verso 1, a vinda de Jesus e nossa reunião com Ele. Para os pré-tribulacionistas, a vinda de Jesus mencionada por Paulo refere-se ao final da grande tribulação, tentando dar sentido às declarações seguintes de que isso não ocorrerá sem que antes o anticristo seja revelado. Porém, para eles, nossa reunião com Cristo, arrebatamento, ocorrerá 7 anos antes dessa vinda. Isso parece ser mais uma interpretação dispensacionalista, pois quebra a ordem lógica do texto e o torna desconexo. Paulo não estaria falando de dois eventos distintos no verso 1, pois ele relaciona ambos ao dia do Senhor, mencionado no verso 2. Não faria sentido relacionar dois eventos separados por 7 anos a um único evento, o dia do Senhor. É mais lógico entender que o dia do Senhor é o mesmo que a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele. Portanto, ao falar da vinda do Senhor e nossa reunião com Ele, Paulo não está descrevendo dois eventos distintos separados por 7 anos, mas dois aspectos do mesmo evento que ocorrem simultaneamente, pois seremos arrebatados assim que Jesus voltar no dia do Senhor. Isso dá coerência ao texto e explica por que Paulo relaciona ambos ao dia do Senhor. A vinda do Senhor Jesus e nossa reunião com Ele ocorrem no dia do Senhor, validando a associação feita por Paulo no texto. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Seria totalmente ilógico e incoerente relacionar um único evento, o dia do Senhor, a dois acontecimentos distintos em tempos diferentes. Mais ilógico ainda seria colocar primeiro um evento que ocorre 7 anos depois do segundo mencionado. Essa interpretação pré-tribulacionista distorce não apenas a ordem sintática do texto, mas também a cronológica. Normalmente, quando se cita dois eventos futuros, menciona-se primeiro o mais próximo e depois o mais distante. Contudo, para os dispensacionalistas, Paulo primeiro menciona o que acontecerá ao fim da tribulação e só depois o que ocorrerá antes dela. Os pós-tribulacionistas, por outro lado, interpretam que a vinda de Jesus ocorrerá primeiro e logo em seguida os vivos serão arrebatados para encontrarem-se com Cristo nos ares. Tudo isso se dá em um único evento, no mesmo dia, o dia do Senhor. Assim, podemos entender que, para Paulo, a volta de Jesus e nossa reunião com Ele no dia do Senhor não ocorrerão sem que antes seja revelado o filho da perdição, o anticristo. Este se assentará no trono em Jerusalém e se proclamará acima de todos como um Deus. Só após essa ascensão e coroação do anticristo é que a igreja será arrebatada, ao fim da tribulação, no dia do Senhor, e não antes.
E agora vocês sabem o que o está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. Ó, o que Um dos principais... muita gente que não sabe desse versículo, muitos falam que para o anticristo se revelar, irmãos, ele precisa vai ser quando a igreja for tirada da terra e o que detém, porque a carta de Paulo ao Tessalonicenses, 1º e 2º, é 2ª Tessalonicenses, né? Fala assim: agora sabeis que o detém, até que do meio seja tirado. Aquilo, no original grego, não existe essa palavra do meio seja tirado. Entendeu? Só existe a parte o que o detém, o sabeis o que o detém. Em grego, tá? No original grego, que foi escrito a Bíblia. Porque depois foram as traduções, as cópias, né? Então, as cópias tem sempre um errinho ali de caligrafia em alguns versículos, tá? Mas se você buscar no original, por isso que tem várias traduções, que é bom. Eu tenho pelo menos 3 traduções de Bíblia diferentes. Então, e tem o dicionário para me comparar. Aí, o que acontece? Que do meio seja tirado. Aí, eles interpretam que do meio seja tirado, seja a igreja e o Espírito Santo. Mas se tirar o Espírito Santo da terra, como que vão se converter o resto que ficar? Que eles falam que vão se converter? Não vai ter conversão, então. E outra, quando fala aqui, como que é? Que se, até que a ocasião própria. Presta atenção, o que impede o anticristo de se revelar não é o Espírito Santo e nem a igreja. Aí depois que a igreja sair da terra e o Espírito Santo sair, ele se revela. Não, isso é uma invenção do pré-tribulacionista, do arrebatamento secreto, do pré-arrebatamento. Então, o que a carta de Paulo está querendo dizer é o seguinte, irmãos. Ela está querendo dizer assim, que não é o Espírito Santo e a igreja que vai sair, que eles vão passar pela tribulação. E o povo de Deus vai resistir por causa do Espírito Santo. Mas o que o detém o anticristo é a ocasião própria. Está aqui escrito aqui, passou aqui. Até a ocasião própria. Por que a ocasião própria? Porque é a mesma coisa. Satanás, quando foi atingir Jó, ele foi fazer o quê? Quando foi os anjos de Deus na presença do Senhor, quem foi junto com os anjos de Deus? Satanás. E Satanás foi falar o quê? Foi pedir permissão para afligir Jó, não foi? E ele só pôde afligir Jó quando o Senhor Deus permitiu. Mas o Senhor Deus falou, mas não tira a vida dele. É a mesma coisa. O inimigo, ele só faz as coisas com a permissão de Deus, inclusive o anticristo. Porque se ele sair fora do tempo determinado por Deus dele se revelar, Deus destrói ele na hora. Então ele tem que respeitar a ocasião própria determinada por Deus dele se revelar. É Deus que determina quando ele vai se revelar. Entendeu? Quer ver outro versículo? Lá em Mateus, em João também, em Lucas, Lucas e Mateus, né? Em Marcos também, no Evangelho de Marcos, que Jesus expulsa os demônios do endemoniado Gadareno. Aí, e lança eles aos porcos por pedido do próprio demônio. Porque eles falam, e em outra ocasião, não só do endemoniado de Gadareno, em outra ocasião os demônios falam para Jesus, nós sabemos quem você é, tu é o santo de Deus, veio nos destruir antes da hora. Olha aí o que os demônios falou, porque não era a hora dos demônios ser destruídos. E quando ele expulsou do demônio do Gadareno, ele falou a mesma coisa, nos veio de destruir antes da hora, Senhor, Jesus. Então, não é o tempo, então nos dirige para os porcos. Aí Jesus pegou e dirigiu eles para os porcos e os porcos se atiraram no mar. É a mesma coisa, é o tempo determinado por Deus. Nem Jesus, que podia exterminar os demônios lá, não exterminou, ele jogou para os porcos, porque não era a hora da destruição deles. Entendeu? Então tudo é determinado por Deus. Por isso que o anticristo não se revelou, porque antes tem que ver a apostasia, a desistência conduzida pelo espírito do anticristo, que é o espírito de anticristo que conduz a apostasia, para poder tirar a pessoa, a apostasia de desistência da fé verdadeira para uma fé fingida. Isso já está acontecendo. E que se revele o homem da perdição, o filho do pecado. E o que detém? A ocasião própria, é a determinação de Deus. Quando Deus permitir falar, agora é a ocasião de você se revelar, você se revela. Entendeu? É isso. Argumentos dos pré-tribulacionistas.
Pode ver, ó. Não ocorrerão sem que antes seja revelado o Filho da perdição, o Anticristo. Este se assentará no trono em Jerusalém e se proclamará acima de todos como um Deus. Só após essa ascensão e coroação do Anticristo é que a igreja será arrebatada ao fim da tribulação no dia do Senhor, e não antes. E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Um dos principais argumentos dos pré-tribulacionistas para afirmar que a igreja escapará da pode se revelar antes, é Deus que determina. Nas palavras de Paulo, tudo está no controle de Deus, mesmo que o mundo está gerido pelo Satanás, mas é Deus que determina tudo. Tempo certo. E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A ocasião própria. É que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Aí os pré-tribulacionistas falam que o que detém é o Espírito Santo é a igreja. Não, é o tempo, a ocasião própria. É o tempo de Deus. De sua vida. Embora o texto não diga em nenhum momento que esse algo que impede o anticristo seja a igreja, é o que eles presumem. No pré-tribulacionismo, a verdade está sempre obscura, fora do alcance e compreensão de uma leitura simples. O problema é que eles usam especulações e conjecturas como prova de sua teoria. O texto apenas indica que algo está detendo o anticristo, mas não especifica o que é. É claro que os pré-tribulacionistas interpretarão isso de forma que favoreça suas crenças, assim como qualquer falso profeta poderia usar este texto para inventar e provar qualquer heresia que desejasse. Na teologia, trabalhamos com o que está revelado, não com o que está... Ele falou aí que não especifica o que detém o Espírito Santo. Especifica, já falou, a ocasião própria. É Deus que determina a ocasião própria de o anticristo se revelar. É Deus que tem o controle de tudo. É que a pessoa não lê com atenção. Às vezes eu mesmo, tem versículo que eu leio, às vezes, irmão, tem texto que eu leio e eu não tenho a revelação na hora, porque eu não... Às vezes, mesmo você prestando atenção, às vezes passa batido, não vê a clareza do Espírito Santo. Aí depois, lá na frente, que você lembra. O Espírito Santo parece que dá um estalo e você fala, olha, agora que eu entendi essa revelação, entendeu? Que Jesus falou, agora não entendeis, mas lá na frente entendereis, entendeu? Onde só podemos especular. O fato de não sabermos exatamente o que é não significa que não possamos saber o que não é. Por exemplo, não é difícil concluir que esse que detém o anticristo não é o Batman ou o Superman, pois isso seria ilógico. Além disso, se o texto USA masculino, aquele, também não pode ser algo feminino, aquela, pois seria gramaticalmente incorreto. Da mesma forma, o que detém o anticristo não pode ser o Espírito Santo, porque é ilógico, nem a igreja, porque é gramaticalmente incorreto. A tese de que o Espírito Santo é o que detém o anticristo e que será retirado da terra quando o anticristo for revelado, foi amplamente ensinada pelos primeiros pré-tribulacionistas como Darby, mas recentemente tem sido rejeitada até pelos próprios dispensacionalistas. Eles perceberam que remover o Espírito Santo da terra é absurdo e impensável, para não dizer blasfêmia, pois o Espírito Santo é Deus e, como tal, é onipresente. Alguém onipresente deve estar presente em todos os lugares, caso contrário, não é onipresente e, portanto, não é Deus. Portanto, sugerir que o Espírito Santo será retirado da terra é o mesmo que dizer que ele deixará de ser Deus no futuro, perdendo o atributo da onipresença, ou que sua presença na terra depende da existência dos cristãos. Mas vemos o contrário. Mesmo quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito Santo estava lá. Além disso, sem o Espírito Santo na terra, seria impossível explicar a presença de santos e servos de Deus na tribulação conforme afirmado em Apocalipse, e ainda mais difícil explicar as conversões em massa entre os israelitas, conforme ensinam tais pregadores, pois quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. A segunda hipótese de que o texto se refira à igreja falha no aspecto gramatical, pois a igreja é sempre apresentada na Bíblia como sendo mulher, feminina. Nem mesmo o fato de a igreja estar oculta muda isso, pois Pedro se referiu à igreja usando um pronome feminino. Noiva. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações. E também Marcos
estava se referindo a si mesmo quando usou o pronome aquela, pois não usaria um pronome feminino para se referir a um homem. Ele estava falando sobre a igreja onde estava, ou seja, aquela que está em Babilônia. Portanto, mesmo quando a igreja é um sujeito oculto no texto, o pronome utilizado é sempre no feminino por questão de concordância gramatical, nunca no masculino. Até mesmo quando a igreja... Bom, irmãos, muito obrigado. Eu vou parar o vídeo por aqui, tá? Já tá grande. Deixa o like, compartilha o vídeo, badalha o sininho de todas e se inscreva no canal quem não é inscrito. E quem é inscrito, muito obrigado, tá? Até o próximo vídeo, Deus abençoe.